Olá, irmãos da classe Gênesis. Estamos aqui de novo para dar continuidade ao nosso ciclo aí de estudos com base aqui nesse livro, Indicadores Fragmentados do N.T. Wright, o Nicholas Thomas Wright. A gente está falando que o mundo não está funcionando direito, não está funcionando como ele deveria, e o autor aqui que a gente está, o autor do livro que a gente está seguindo, ele separou sete sinais de como era para o mundo ser se ele estivesse funcionando, 7 coisas pelas quais nós ansiamos que elas estejam funcionando corretamente, mas que na verdade não estão. Semana passada a gente conversou sobre justiça. A gente sabe que a justiça não está funcionando como deveria no mundo. A gente sabe que talvez a maior injustiça da história foi cometida contra o próprio Deus. E nós vimos, utilizando o Evangelho de João, sinais aí de como a justiça deveria ser, de como a justiça deveria funcionar, para que ela retratasse então o plano, o projeto original de Deus. Hoje a gente vai falar de uma outra coisa. Esquisito a gente falar em coisa, mas a gente vai falar sobre amor. O amor é o segundo aí indicativo do mundo, de como ele deveria ser e daquilo que ele não está funcionando. Todos nós ansiamos por amor. Assim como na semana passada o pastor falou sobre aqueles filmes que a gente quer que daí no final o vilão seja descoberto, seja punido, que justiça seja feita. Quantos de nós não gostamos de ver um filme sobre amor? Um filme romântico, um filme que retrate um sentimento de uma pessoa pela outra e que as coisas funcionem bem, termine tudo bem, todo mundo feliz e como se fosse sempre assim. Mas a gente sabe que no mundo também as coisas não funcionam dessa forma. Primeiro, vamos pensar um pouquinho algumas coisas sobre como o amor está sendo visto, como ele está sendo exposto no nosso mundo, para a gente poder entender o choque entre o que é e o que deveria ser. Como as coisas são na realidade atualmente e como foram projetadas por Deus. E especialmente no final a gente conclui caminhando pelo Evangelho de João para ver a demonstração maravilhosa do amor de Deus. Primeira coisa que eu queria destacar, independente aí de como a gente pense em amor, ele está sempre ligado a relacionamentos. O amor, como deveria ser, ele traz necessariamente o movimento da pessoa em relação ao outro, de alguém em relação a um outro alguém. Eu poderia usar a palavra alteridade aí, mas ela já traz alguns outros conteúdos. Vamos ficar primeiro com essa ideia. O amor é sempre de alguém por outra pessoa. O amor não funciona isolado. O amor que não coloque o indivíduo, que não o insira numa realidade maior, em algo que ele possa compartilhar, é um amor disfuncional, é um amor quebrado. Aliás, fragmentado, como os indicadores aqui do livro. Acontece, e a gente já viu isso nas aulas de Cosmovisão, atualmente há uma ênfase muito forte, muito consistente, muito quase irresistível da nossa sociedade por ideias que priorizam o indivíduo. A gente falou sobre individualismo e não é incomum a gente ouvir por aí, inclusive não só em nível popular, mas em nível até científico, a gente perceber uma certa ideia de que deve ser priorizada a satisfação do indivíduo, sua autonomia, às vezes até, se possível, sua autossuficiência, como se ele não precisasse de nada nem de ninguém para viver. Acontece que a gente já está percebendo aí que o amor não é para ser assim.
Atualmente as pessoas, elas querem se libertar de tudo aquilo que as limita. Gente, eu acho que assim, é intuitivo, é fácil a gente entender que o amor num relacionamento limita a gente. Eu não acredito que uma pessoa casada e com filhos possa fazer absolutamente tudo aquilo que ela fazia antes de ser casada ou antes de ter filhos. Possa acordar um dia, estou com vontade de, sei lá, pegar meu carro, dar uma volta, ficar 5 horas andando de carro, ir para alguma cidade, sei lá, fazer alguma coisa. Não funciona assim. A gente se autolimita em relacionamentos amorosos. É para ser assim. Tudo aquilo que vai contra essa percepção óbvia está indo, na verdade, contra o amor como ele deveria ser no relacionamento. Uma outra característica, e essa é derivada da primeira, assim como o amor, ele é para ser vivido em conjunto, em relacionamentos. O amor deve ser vivido no benefício do próximo, no benefício do outro. Aí, gente, aí as coisas ficam muito estranhas para o nosso mundo. A pessoa fala assim, o quê? Não bastasse eu ter que me limitar por causa do outro, eu viver com o outro, não poder fazer tudo aquilo que eu quero, eu ainda tenho que buscar o melhor para o outro? Gente, sim, essa é a ideia de amor em todos os momentos. Nós estamos aí na idade da pós-modernidade, do pós-secularismo, do pós-tanta coisa, cada um dá um nome, uma etiqueta para a era que vivemos, mas eu gosto muito de um pensador, chama Zygmunt Bauman. Ele é um filósofo. Às vezes o pessoal da filosofia torce um pouquinho o nariz para ele, porque é um filósofo que é lido pela sociedade em geral, como se filosofia boa fosse só aquela que ficasse entrincheirada ali. Mas enfim, ele tem umas ideias muito interessantes sobre hoje um mundo no qual as pessoas se enxergam como consumidores. Elas querem a sua satisfação pelo período que elas estiverem experimentando aquilo, depois é tudo descartável, empregos são descartáveis, relacionamentos são descartáveis, famílias acabam sendo descartáveis, porque a pessoa foi lá, consumiu aquilo e acabou. O Bauman chama isso de uma sociedade líquida, porque é tudo muito fluido, ninguém quer se apegar a nada, ninguém quer compromisso. E realmente é isso que a gente observa hoje, é isso que a gente está vivendo. Esse é o amor como colocado no mundo pela sociedade aí na nossa era presente. Acontece que na Bíblia é muito diferente. Aí eu convido o irmão para abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo João. Eu separei 3 passagens específicas para a gente estar conversando e tirando daí algumas lições. A primeira delas está lá em João capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu queria destacar aqui essa expressão até o fim. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe os fatos que vão se encadear aí a partir desse período aí da Páscoa com Jesus. A gente sabe que ele vai ser crucificado, morto, vai ressuscitar no 3º dia, mas eu queria destacar essa ideia de amou até o fim, amou os seus até o fim. Primeiro, aqui tem uma noção meio evidente de tempo, um amor eterno, um amor que não cessa, que não termina. Mas aqui a gente encontra a palavra grega telos, que significa objetivo. Aqui a ideia é que Jesus amou os seus ao extremo. Não havia nada que o amor pudesse fazer que não tenha sido feito. Jesus fez absolutamente tudo aquilo que o amor poderia exigir por aqueles que eram seus. Muito diferente, né, gente? De um amor que não quer ser limitado, de um amor que quer ser consumista, de um amor que quer ser efêmero, passageiro, visando apenas a sua satisfação. Aqui é um amor que não mede, não tem limites para
para fazer aquilo em favor do outro, tudo aquilo que pode ser feito, eu vou fazer. Às vezes a gente fala, não, tem certas coisas que eu não vou fazer. Mas a gente aprende aqui com Jesus que Ele fez tudo aquilo que estava ao alcance dele. Eu tenho um pouco de receio dessa expressão, ao alcance de Jesus, mas a gente entende o que eu quero dizer. Tudo aquilo que o amor poderia fazer foi feito ali. Jesus não poupou sacrifícios e a gente sabe que não poupou o seu próprio sacrifício por aqueles que Ele ama. Vamos para um outro versículo, uma outra passagem, essa conhecida de todo mundo aí, para a gente aprender mais algumas lições. João 3,16, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, ele está ali com o princípio do Salmo 23, né? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro eu queria destacar um detalhe aqui, tem muito a ver com o assunto anterior de cosmovisão. Deus amou o mundo. Deus amou a criação, Deus amou tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que era bom, que era muito bom, Deus amou. O amor de Deus não experimentou limites, mesmo quando o homem caiu, Deus continuou amando a criação e por isso Ele providenciou um caminho de reconciliação do mundo, do ser humano em relação a Ele. Foi um ato de amor. E uma outra coisa interessante está nessa ideia de para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, aquilo que havia separado o ser humano de Deus, o pecado. Qual a consequência do pecado? A morte. O pecador ia perecer, não teria a vida eterna com Deus. E Deus operou justamente naquilo que era central, aquilo que era essencial na separação entre o homem e Deus foi atingido aqui por esse ato de amor de Deus. E aqui a gente pode lembrar o que significou dar seu Filho unigênito, dar Jesus Cristo. Significou o sacrifício de Jesus Cristo. O Ellen T. Wright usa uma ilustração que eu quero aproveitar mudando um pouquinho. Ele fala o seguinte, olha, vamos imaginar uma pirâmide, que nem as pirâmides do Egito, tá? Elas têm um número lá de pedras, cada pedra pesa, ele dá lá o peso. A verdade é que ele chega à conclusão que uma pirâmide devia pesar, assim, na soma, o peso combinado da soma das suas pedras, cerca de 6 milhões de toneladas. Imagine que a gente vire essa pirâmide de cabeça para baixo e ela converge então para um ponto central, para um ponto único. É justamente nesse ponto único que Jesus Cristo foi colocado para suportar o peso da separação de Deus causada pelo pecado e que acarretava a morte aí do ser humano, a consequente separação eterna entre ele e Deus. Foi isso que Deus resolveu tratar amorosamente e por isso Ele enviou seu Filho Jesus. E aqui eu quero concluir, indo aí para a terceira passagem, que é uma continuação da ideia dessa segunda. João capítulo 1, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeiro, é interessante a gente observar, é importante a gente observar que Jesus Cristo não apenas Ele habitou na terra, não apenas Ele esteve nesse mundo em forma humana, mas aqui a expressão utilizada é habitou entre nós. Por isso que Emanuel significa Deus conosco. Jesus não veio para a Terra para ter uma vida isolada de um grande mestre, com um grande objetivo a ser percorrido, e lá no final ele atingiria sua missão solitária. Sim, ele precisou percorrer um caminho que só ele poderia percorrer, realizar um ato que foi solitário ao final, que nem aquele ponto único
sobre o qual convergiu todo o peso da pirâmide, a gente já volta para essa ideia, mas é importante a gente destacar e a gente aprender, a gente extrair aqui dessa passagem que Jesus Cristo habitou entre nós, conosco. Aqui a ideia é a mesma do tabernáculo. No Antigo Oriente Próximo, era muito comum os povos construírem templos como habitação das suas divindades. E lá dentro colocava, a imagem do seu Deus, que era o local mais importante ali daquele templo. Jesus veio modificar essa lógica, ele veio substituir essa ideia do templo. Mesmo para os judeus, o templo era, vamos dizer, o ponto de intersecção entre o mundo, entre o nosso mundo e a habitação de Deus. Jesus veio inverter essa lógica. Agora não há mais um tabernáculo, há o próprio Jesus Cristo, que escolheu levar uma vida próxima às pessoas, em relacionamentos verdadeiros. E é interessante que a gente vê aqui em 1 João 1,14, que vimos a sua glória como unigênito do Pai. Foi o próprio Deus que habitou aqui. Ele escolheu levar uma vida com pessoas. Ele tinha amigos, ele tinha os seus discípulos próximos, tinha pessoas pelas quais ele se interessava, ele convivia, ele tocava, ele ia junto, ele experimentava a dor do outro, ele se achegava às pessoas, ele não estava preocupado em usufruir os seus relacionamentos com as pessoas apenas buscando coisas boas para ele, muito pelo contrário. Aqui a gente tem a verdadeira caracterização do amor como deve ser, um amor entre pessoas, um amor que, mesmo enfrentando a rejeição, a gente encontra lá no começo do Evangelho de João, que Jesus foi rejeitado pelos que eram seus. Mesmo assim, Jesus se interessou e ele insistiu em levar essa vida junto com as pessoas, encarnado. Encarnado não significa apenas em forma humana, significa entre nós, vivendo o amor, aí sim, como um relacionamento verdadeiro que integrava pessoas. Um amor muito diferente daquele amor consumista que a gente vê por aí. O amor, sim, é um indicador de como o mundo deveria ser, mas é um indicador que está fragmentado, quebrado, como se fosse uma placa de sinalização, ela está lá fraturada e virada, apontando para um lugar errado, porque o verdadeiro amor é como esse, expresso por Jesus Cristo, pelo próprio Deus que habitou entre nós. Um amor que integrava pessoas, que almejava e visava a toda a criação de Deus, sabendo que ela era boa e que precisava ser restaurada e levada à sua situação, vamos dizer, original, como planejada por Deus. Um amor que suportou rejeição, um amor que visava o bem dos outros sem medir consequências. Ao extremo, um amor que não era limitado no tempo e não era limitado por algum, até aqui eu vou, até ali é demais para mim. Não foi assim que Jesus Cristo pensou, não foi assim que nosso Deus providenciou essa coisa chamada amor. Ele é de um jeito, como a gente observa por aí, só que a gente tem que entender que não foi assim que ele foi pensado por Deus, e que nós, cristãos, que devemos inclusive colocar em prática o mandamento que Jesus deu no mesmo Evangelho de João. Quem é aquele que o ama? É aquele que faz aquilo que ele manda, aquele que segue as suas instruções, que segue o seu exemplo, aquele que ama como o amor deveria ser. Semana que vem a gente continua, irmãos.